Olá, eu sou João Vitor Xavier e o CNN Esportes S.A. está no ar. Toda semana entrevistados para falar do mundo dos esportes e do mundo dos negócios. Hoje eu recebo Pedro Oliveira, cofundador da Outfield, e Joel Labanca, sócio-diretor da Galápagos Capital. Vamos falar sobre o raio-x que pelo 16º ano seguido é feito sobre as finanças do futebol no Brasil. Sejam muito bem-vindos. Pedro, Joel, obrigado pela presença. Obrigado, Joel. Obrigado você pelo convite. Prazer é nosso. Vamos conhecer um pouco mais desse estudo antes de detalharmos, antes de mergulharmos tópico a tópico do que é a realidade do futebol do Brasil. Vamos lá. O futebol brasileiro vem passando por mudanças estruturais nos últimos anos. Com a chegada das SAFs e se encaminhando para a formação de uma liga, os clubes brasileiros passam por diversas reformulações. E tudo isso impacta diretamente na vida financeira das equipes. Todas essas alterações podem ser vistas no relatório Convocados 2025, que traz os dados atualizados das finanças do futebol brasileiro. Essa é a 16ª edição do principal estudo sobre o tema no Brasil, produzido por Convocados e Outfield, em parceria com a Galápagos Capital. Entre os principais recortes do relatório estão o faturamento dos clubes, como estão as dívidas e o investimento nas equipes na contratação de atletas. Pessoal, a primeira pergunta é a seguinte: o futebol brasileiro está doente ou o futebol brasileiro está saudável? Bom, João, acho que a gente começa colocando que o futebol brasileiro está no caminho para ficar doente, né? A gente sempre fala no mercado, né, Outfield e Galápagos, a gente trabalha junto em várias iniciativas focadas no mercado esportivo, no futebol e nas finanças do futebol. E com a aprovação da lei da SAF em agosto de 21, a gente entrou numa fase intensa de transformações no futebol brasileiro. Fato é que, né, o que a gente mostra no relatório é que a indústria está movimentando muito mais dinheiro, tem muito recurso entrando, seja da aceleração das receitas, que cresceram aí 25% ano contra ano, seja por meio da injeção de capital inorgânico dos novos investidores, donos de SAFs, né, no mercado inteiro, seja por conta de antecipações, né, de créditos futuros que alguns clubes hoje fazem para se capitalizar, né, ter uma liquidez maior ali, então antecipar, por exemplo, os contratos de direito de transmissão, né, renegociados agora de 2025 a 2029, trazer esse valor ao presente para poder gastar, investir. Então essas três alavancas fazem com que passe muito mais dinheiro hoje dentro do futebol brasileiro. O fato é que, né, a gente fala que estamos caminhando aí talvez para uma doença, porque esse dinheiro novo que está entrando, ele está não necessariamente sendo alocado da forma correta, pensando na sustentabilidade e longevidade financeira do futebol brasileiro. Então a gente enxerga aí um dado que é preocupante, por exemplo, que está no relatório, é que comparando 24 com 23, os clubes brasileiros dobraram o valor investido em contratações de atleta, né? 2023, 1,6 bilhões de reais gastos pelos 20 clubes da Série A em compra de jogadores, 2024, 3,4 bilhões gastos em jogadores. Ao mesmo tempo, o endividamento aumentou em 25% também, em patamares parecidos com a receita. Então, o que isso quer dizer? Né? Que o dinheiro novo que está entrando está indo exclusivamente, em grande parte, claro que tem as exceções, mas para investimento no campo. Né? Quando do outro lado a gente tem o endividamento aumentando, a gente tem despesa financeira aumentando, né? Foi o primeiro ano também, somando os clubes aí da Série A do Campeonato Brasileiro, eles gastaram mais de R$1 bilhão em juros, em despesa financeira. Então, o que a gente sempre fala é que o lado positivo está entrando mais dinheiro, o lado negativo, não necessariamente esse dinheiro está entrando porque a gente gostaria que acontecesse, que é uma desalavancagem dos clubes, porque eles pudessem gastar menos dinheiro com juros e sobrar mais dinheiro no caixa. O Joel, eu jurava que a primeira resposta ia ser o seguinte: olha, nós temos um doente, mas que esse doente está se tratando, está ali fazendo uma fisioterapia, está tomando os remédios e daqui a pouco ele tem alta. E o diagnóstico é exatamente o contrário. Nós temos um doente que está cada dia mais doente, então. É isso, com algumas exceções que eu acho que alguns clubes já fizeram essa lição de causa no passado, o futebol tem que ser tratado como uma empresa hoje. Então é um mercado no Brasil bilionário, que envolve bilhões e bilhões de reais de receita, seja com patrocínio, direito de transmissão, bilheteria, sócio-torcedor, isso tem aumentado. O que os clubes não estão fazendo como uma empresa deveria fazer? Olhar para a despesa. Né? É insustentável que, ao longo tempo, um clube tenha mais despesas do que receitas, ou seja, tenha déficits ano contra ano. Como que o clube resolve isso? De duas maneiras. Ou tem um investidor que entra como sócio via uma SAF, que é um fenômeno que a gente viu alguns clubes fazendo esse movimento, ou corta a despesa para conseguir ter superávit, que é o que a gente viu o Flamengo e o Palmeiras fazendo lá atrás, ou por último o clube toma dívida. Né? E as dívidas hoje, o tamanho da alavancagem dos clubes na média, né, começam a acender um certo sinal amarelo
para que esses patamares de dívida não são sustentáveis ao longo do tempo, especialmente que os clubes continuam não gerando superávit para conseguir pagar. Então é por isso que a gente fala que está no caminho da doença, é justamente esse cenário que começa a preocupar e você não vê muito uma longevidade nessa situação financeira de cada um desses clubes. Mas a luz é amarela ou a gente já passou da luz vermelha há muito tempo? Não, a luz é amarela. Acho que a gente é muito otimista, né? A gente trabalha com a indústria, empreende na indústria, então a gente está vendo os sinais de transformação acontecendo, né? O ponto que o Joel trouxe é super importante, né, da gente pegar os movimentos que Palmeiras e Flamengo começaram lá em 2013, né, voltando 12 anos no tempo, de se desalavancar, pagar dívida antes de voltar a fazer grandes investimentos no futebol. E hoje no campo a gente vê que isso funcionou, né? Então são casos de sucesso que estão aí para todo mundo aprender. Você tem o exemplo de um Fortaleza que veio de uma Série C lá em 2016, 2017 para chegar até competições continentais, ser um participante assíduo de uma Copa Libertadores. Tem o Red Bull Bragantino, que é o modelo de clube empresa, então o Bahia agora com o investimento inorgânico aí do City Football Group, dono do Manchester City, investindo também no futebol brasileiro. Então a gente bate muito nessa tecla que o Joel trouxe, né? Como qualquer negócio, né? Qualquer empresa, você não pode gastar mais do que você arrecada recorrentemente e esperar que o resultado seja positivo. Uma hora você vai bater no muro, né? Então, como qualquer negócio, você cobre o pé, descobre a cabeça. O que a gente tem visto em alguns casos são clubes que estão, o que a gente fala é trocando o futuro pelo presente, né? Eu estou investindo muito que eu quero ganhar agora, estou pressionado pela torcida agora e não estou necessariamente pensando 5, 7, 10 anos lá na frente. Joel, agora quando a gente vê esse gráfico que está aí na tela, mostrando exatamente o que você disse, Pedro, agora há pouco, de um futebol brasileiro que de um ano para o outro dobrou o investimento em jogadores, isso é muito preocupante, porque talvez fosse a hora dos clubes estarem fazendo caixa, reforçando, criando uma robustez financeira para no futuro fazerem o que fizeram Palmeiras, Flamengo, e a realidade me parece completamente oposta. Ao invés de estar pisando no freio, está todo mundo pisando no acelerador. Eu acho que é um pouco disso, João. Assim, a gente tem uma janela de oportunidade agora, né, nos últimos 2, 3 anos, em que os patamares de aumentaram muito. Então, de novo, a gente teve aqui renegociação de transmissão pelas ligas, que aumentou significativamente os valores que os clubes recebem. Teve todo o movimento de bets indo para o mundo do futebol, aumentando os valores de patrocínio na média, né, e acaba puxando a barra, e todos os demais clubes vão atrás desses patrocínios também, além de aumento de sócio-torcedor, aumento de bilheteria. Então, assim, o futebol está num momento positivo em termos de receita para conseguir olhar para dentro de casa e fazer o seu dever de casa de conseguir organizar as finanças. O que a gente vê é que poucos desses clubes estão fazendo isso, né, com algumas exceções de clubes que já estão começando a implementar algum tipo de política de governança para ter um superávit ou de redução de alavancagem. A grande maioria continua investindo no campo, como o Pedro mencionou, e deixando esse problema do endividamento para frente, né? Então, salvo algumas exceções, como a gente mencionou, de fato a gente está perdendo uma grande oportunidade de conseguir acertar a rota no momento em que as receitas estão positivas para o mercado. Daqui a pouquinho eu quero falar sobre essa página importante, que é a da transformação dos clubes em SAF e o impacto disso na prática, né? Já é possível começar a construir uma curva de comparação entre SAFs e associações. Mas antes queria falar um pouquinho sobre Flamengo e Palmeiras. Estamos apenas no início do programa e vocês já citaram 3 vezes como sendo os bons exemplos do futebol brasileiro. E como esse estudo é um estudo que já está indo aí para 16 temporadas, vocês pegaram lá no início do estudo um Flamengo muito mal, um Palmeiras muito mal. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre a mudança desses 2 clubes e aonde vocês enxergam a transformação para que os 2 tenham se tornado aí um bom exemplo ou 2 bons exemplos para o futebol do Brasil. Até pegando o gancho aí, João, o relatório está na 16ª edição, né? Quem é o grande idealizador do relatório é o César Grafietti, economista renomado no mercado aí, né? Começou o relatório lá dentro do Itaú, ele mesmo fala que começou como uma brincadeira, né? A gente, Outfield Galápagos aqui, é parceiro do relatório há 3 anos, então a gente, né, participa da construção das análises do conteúdo com o César, e no próprio relatório desse ano, o César faz uma abertura, né, nas primeiras páginas do relatório, e ele compara 2024 e 2025 com o que ele viu nas análises de 2014 e 2015, quando também houve uma injeção grande de recursos no futebol brasileiro, muito por conta do salto na negociação de direito de transmissão na época, e quando também esse dinheiro foi direcionado quase que exclusivamente para a compra de atletas, para investimento no campo, e não houve essa desalavancagem, né? Então ele faz esse paralelo entre os 2 momentos e trazendo Palmeiras e Flamengo para o cerne da questão aqui. Se você pega os demonstrativos ali de Palmeiras e Flamengo em 2013 e 2016, eles gastaram quase 0
com compra de jogador. Claro que tem, né, a parte de folha de pagamentos, tem que pagar os salários em dia, né, para construir sua reputação no mercado, mas gastaram quase zero nesse período, ao passo que foram usando o dinheiro que sobrava em caixa para se desalavancar até o momento que, de 16 para frente... Ou seja, não tinha CAPEX, era só OPEX. Exato. No linguajar, né, do mercado financeiro aí, CAPEX zero, OPEX, né, rodando normal, até o momento que eles conseguiram reduzir a alavancagem para quase zero, e aí como clubes que estavam sendo bem geridos conseguiram acelerar a receita, o que aconteceu? Começou a sobrar dinheiro em caixa. Esse dinheiro em caixa começou a ir para o core business, que é o futebol, para comprar jogadores, até o ponto de um Palmeiras estar aí comprando, né, um dos principais jogadores do futebol brasileiro de um rival, por 140 milhões de reais, no caso do Paulinho com o Atlético Mineiro. Né? Por quê? Porque tem mais capacidade financeira de fazer esse tipo de movimento. E essa capacidade financeira, João, acho que é importante, porque qual que é a solução de um clube que está alavancado, com dívida e sem dinheiro no caixa? Né? Ou tomar mais dívida, que chega um cenário que o clube não consegue mais, ou vender jogador. Então o clube começa a se desfazer dos seus bons atletas, das suas joias da base, às vezes por preços menores do que o valor de mercado, mas porque precisa fazer liquidez para poder pagar a conta corrente. Né? Quando o Palmeiras e o Flamengo, como exemplo, e alguns outros clubes conseguem ter uma capacidade de investimento, ele consegue segurar aquele jogador para o momento certo de conseguir vender aquela joia para o mercado correto no preço adequado. Então isso muda bastante a postura de um clube que vende almoço para pagar janta e de um clube que consegue, ao longo do tempo, ser um investidor de fato. E a gente vai vendo, só para complementar, essa inversão de vetores no futebol brasileiro. Então, se até antigamente a gente via um Bahia como um clube vendedor dentro do mercado, o Bahia hoje é um clube comprador, né? Compra jogador do São Paulo, compra jogador do Santos, né? Compra jogador do Cruzeiro. Por quê? Porque tem capacidade financeira para fazer isso. Quando a gente pega a história recente de Palmeiras e Flamengo, é possível acreditar que há espaço para mais alguém repetir essa história em curto prazo? Ou é difícil alguém conseguir construir essa trajetória, esse caminho? Por que eu pergunto isso? Porque quando a gente fala do Flamengo, a gente fala do maior clube do Brasil, com a maior torcida, a maior capilaridade, o maior direito de TV. A máquina ali é muito robusta. E quando a gente fala do Palmeiras, a gente fala de um dos principais clubes do estado mais rico do Brasil. Então, quando a gente fala de Flamengo e de Palmeiras, por mais que tenham sido experiências duras, por mais que haja muito mérito em quem fez, é diferente a realidade dos dois dentro do futebol do Brasil. Não, com certeza, mas ao mesmo tempo, né, eu usei o exemplo do Fortaleza aqui, né, o próprio Bragantino, a partir do momento que a Red Bull compra e começa a fazer investimentos maiores, a gente vê hoje um mercado, né, como a gente falou aqui no começo, que movimenta muito mais dinheiro. Então a tecla que a gente bate é que se Palmeiras e Flamengo levaram ali 7, 8 anos para conseguir terminar esse movimento e descolar de todo mundo, começar a ter uma capacidade financeira muito superior aos demais, com que esse movimento de dinheiro hoje, para os clubes que têm uma massa crítica relevante de receita, ali, faturamento de 250, 300 milhões de reais para mais, é possível fazer isso em menos tempo até, porque você tem mais dinheiro entrando, você tem a capacidade de usar esse dinheiro que entra para se desalavancar, tomar um remédio amargo ali por 2, 3 anos, até que você começa a reduzir suas despesas financeiras, reduzir endividamento, sobra mais dinheiro no caixa, que é exatamente o processo pelo qual o São Paulo está tentando passar agora, né, colocando um teto de gastos, né, a gente participou da operação lá junto com o São Paulo, tanto Altitude quanto Galápagos, e foi muito debatido isso internamente no clube, né, o São Paulo precisa ter um teto para investimento no futebol nesse período em que ele está se desalavancando financeiramente. E da mesma forma que a gente tem o exemplo do São Paulo, a gente conversa muito com outros clubes que estão tentando fazer caber. Aí o desafio do gestor é conseguir equacionar, né, esse fazer caber e esses 2, 3 anos de remédio amargo versus uma pressão por resultado da torcida do outro lado. Vamos falar das SAFs. As SAFs estão fazendo bem ou mal para o futebol brasileiro? Bom, começo aqui, eu acho que super bem. A gente olha muito o que acontece no futebol europeu e no esporte americano, que são dois mercados em que a presença de investidores, seja pessoa física, seja institucionais, na figura de fundo de private equity, já é super comum. E é só olhar, né, para a série histórica, se a gente olhar a Premier League, desde o momento que ela virou a Premier League lá no começo dos anos 90, a La Liga na Espanha a mesma coisa, né, a Bundesliga, a Série A, Liga Francesa, esporte americano, a partir do momento que você tem a entrada do capital institucional e aí a consequente melhoria da gestão, da governança e um olhar mais atento para produto, que é muito a tecla que a gente bate quando a gente fala de liga, na formação de liga brasileira de clubes, não é só negociação de direito de transmissão, é você discutir o produto, é você discutir calendário, profissionalização da arbitragem, padronização de gramado, toda a parte de produção de conteúdo centralizada pela liga, então a regulamentação fair play financeiro, né? Então a gente está num momento agora, como o João falou, de janela de oportunidade, que eu pessoalmente enxergo as SAFs como uma ferramenta super importante para que a gente consiga capturar todo o valor com gestão mais qualificada, atraindo melhores profissionais e assim por diante. O que as SAFs estão fazendo, Joel, melhor do que as associações
impressões nesse comparativo das 3 primeiras temporadas? Via de regra, elas trazem mais governança, né? Então, como tem um dono e passa a ter um sócio investidor, a governança dentro do clube fica mais fácil. Ou seja, implementar essa cultura de empresa, esse controle de gasto, investimento, visão de longo prazo, não deixar o problema estourar na mão do dirigente que vai assumir daqui a X anos. Eu acho que essa cabeça, mentalidade de negócio é o que a SAF traz de mais positivo para esse ecossistema no primeiro momento. Óbvio que a SAF não é bala de prata e nem a solução de todos os problemas. É muito mais trazer um investidor correto, que tem essa visão de longo prazo, que quer investir no campo, mas sabendo que o clube tem que ter uma sustentabilidade e viabilidade financeira a longo prazo. Então, assim, acho que essa cabeça de dono, a cultura e as práticas de gestão, obviamente, tendem a fortalecer e favorecer a posição desses clubes que viraram SAF numa janela de tempo um pouco maior. Óbvio que às vezes o cara entra na SAF e no primeiro ano não vai ganhar título, está arrumando a casa, vai ter 1 ou 2 anos de pouco investimento em trazer jogadores. A expectativa do torcedor às vezes é que a SAF vai chegar com um caminhão de dinheiro e aquele ano o clube vai se reforçar com craques e vai ganhar título. Não é assim, né? O que a SAF vai trazer é essa visão de negócio, uma visão de estratégia de longo prazo, para que ao longo do tempo esse clube possa ser vencedor. Uma maneira geral que a gente enxerga é um movimento de SAFs em que os clubes buscavam se salvar. Vocês concordam com isso? A SAF, nesse primeiro momento, foi uma boia de salvação para quem estava quebrando, para quem estava saindo do game? A gente separa em ondas, né? Se a gente pegar ali o momento que a lei foi aprovada no final de 2021, veio a primeira onda, que foi a onda de quem estava mais desesperado, né? Isso que você falou, João. O cara que estava para bater no muro, e a SAF, ela foi o escudo na hora dele bater no muro ou tentar não bater no muro. Então veio ali o Botafogo, né? Super estrangulado com endividamento, o Vasco, idem, né? E não à toa o Vasco fez o processo até rápido demais, né? E gerou o que gerou depois, né? Nesse desalinhamento dele com o comprador. Depois o Cruzeiro com o Ronaldo, que foi o primeiro, né? O próprio Ronaldo já falou publicamente que se ele não faz do jeito que ele fez, o Cruzeiro tinha risco de acabar, porque ia começar a rolar dívidas muito altas, ia faltar dinheiro, não ia conseguir nem botar o time em campo para jogar o Campeonato Mineiro. Depois veio o Curitiba com o movimento da Tricorp, o Bahia com o movimento com o City Football Group. Então a gente coloca esses 5 primeiros como os que foram feitos mais rapidamente por conta da necessidade financeira. Passada essa primeira fase, veio um momento de negociações que foram não necessariamente tão, né, corridas, né? Você teve mais tempo, né? Desesperadas. A história do Atlético Mineiro, né? Com o grupo de investidores que entrou lá. Várias outras. A gente fala muito das SAFs que estão ali para a ponta de cima do iceberg, mas hoje a gente tem no Brasil 107 SAFs constituídas, das quais aproximadamente 30 já receberam aporte. Então tem vários projetos interessantes também que estão para baixo da ponta do iceberg. Queria chamar até atenção para esse gráfico que está aí na tela, que ele mostra o crescimento. O legal do momento do mercado de futebol agora é que estamos numa abertura. Então, além dos movimentos de SAF nesses clubes maiores que a gente está falando aqui, tem vários movimentos em clubes menores, de menor expressão ainda, no interior do Brasil. Se pegar um clube que a gente conhece muito bem, que é o Maringá, lá no interior do Paraná, o Retrô, que acabou de ser promovido para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Atlético lá em Minas também fez acessos seguintes, né, de Série D para C, C para B, igual a Ferroviária de Araraquara. Então, é um momento de usar as SAFs ou um modelo de associação mais bem qualificado para ajudar os clubes a serem perenes. Vocês acreditam que esse gráfico aí, ele continua subindo nos próximos anos? E em qual velocidade? Tem alguma expectativa de onde a gente vai parar? Deve aumentar esse número ao longo do tempo, porque o que a gente falou aqui, né? O clube começa a ter 2 caminhos para sobreviver ao longo do tempo e arrumar capital, né? Ou é dívida, e acho que grande parte dele já chega num limite, do que a gente mostra aqui de crescimento de endividamento, ou de fato procurar um investidor, né? Então, por mais que o clube se organize dentro de casa e na governança interna da associação, tem que ter dinheiro novo nesse ecossistema para conseguir solucionar esse problema de alavancagem e despesa financeira ao longo do tempo. Então, eu acho que muito clube que hoje está caminhando para esse precipício ou extremamente alavancado vai passar obrigatoriamente por trazer algum investidor, seja no formato de SAF ou algum outro mecanismo, para capitalizar e continuar podendo ser competitivo nesse futebol de hoje. Qual que é a análise que vocês fazem desses primeiros clubes que viraram SAF, pegando aí Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Atlético, Vasco, de uma maneira geral, dos grandes clubes, das grandes marcas, essas camisas de parar o Brasil? Qual que é a análise que vocês fazem desses grandes clubes que se tornaram SAF nesse primeiro momento?
Acho que exceto o caso do Vasco, né, que a gente pode deixar ele separado aí pela questão jurídica que ainda está pendente, todos os outros você vê uma redução inicial de endividamento, né, então isso que o Joel falou, né, todo mundo investindo para longevidade, né, você tem clubes que fazem o que a gente chama de curva J, né, nesse momento eu vou gastar mais porque eu tenho que reduzir endividamento, eu tenho que muitas vezes reestruturar um departamento de futebol, para depois que eu tiver a casa saneada eu conseguir voltar a crescer tanto em termos de receita quanto em termos esportivos, né, o Bahia é um ótimo exemplo disso, né, o Bahia só no passado reduziu em 200 milhões de reais o endividamento dele, né? Curitiba a mesma coisa, reduziu aí em 40 milhões de reais o endividamento dele no ano passado. Então são clubes que vão se saneando para ter mais capacidade de investimento, né? O único que está indo um pouco na contramão, que está acelerando gastos enquanto também reduz o endividamento é o Botafogo, por conta da estratégia do John Textor de fazer o Botafogo ser mais relevante, ganhar mais rápido, por conta da estratégia dele de operador como holding de multiclubes, né? Ele tem clubes em mais de um país, então para ele é importante ter um Botafogo muito relevante nesse momento, protagonista, para impactar positivamente o negócio dele. Então, no fim, a gente está vendo esse momento de construir alicerces mais robustos para depois ter as estilingadas. E qual vai ser o próximo passo? Vocês falaram aí dos desesperados, que foram os primeiros que ou iam ali para a SAF, ou talvez não pagasse a conta do ano seguinte. Falaram daqueles que não estavam bem, mas que tiveram condição, pelo menos, de minimamente se estruturar para o processo. Mas a gente tem uma série de outros grandes clubes aí no futebol brasileiro que ainda não viraram SAF. Inter e Grêmio, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Flamengo, Fluminense, que até dizem que está para virar SAF daqui a muito pouco tempo. O que vocês acreditam que são os próximos passos do mercado com essas equipes? Bom, hoje a gente, né, olhando para o que está acontecendo no mercado, a gente vê muito interesse do investidor global pelo futebol brasileiro, ainda monitorando o que está acontecendo, né? Então tem vários, eu falei aqui dos grupos multiclube, né, os MCOs, que são grupos que têm mais de um clube em diferentes países. Esse é um fenômeno também que vem acelerando muito. City, o grupo Red Bull, o John Textor. Então hoje são 148 grupos que operam dessa forma no mundo. E a gente tem só esses 3 no Brasil, os 3 que a gente nomeou aqui. Então o que a gente conversa muito com esses outros 140 aí, ordem de grandeza, é que o Brasil está num momento interessante para essa turma acompanhar. Então tem 2 fenômenos aí que a gente espera que aconteçam nos próximos 2-3 anos. O primeiro é a entrada de uma nova leva de investidores, justamente por conta do momento e por conta da precificação, né? A sensação de muitos desses caras é que ainda está barato entrar no mercado, justamente por conta do segundo fator, que é a formação da liga, né? Nesse momento a gente tem Libra e LFU como 2 blocos separados, operando, mas com uma convergência de interesses para que a gente tenha uma liga unificada, centralizada, que discuta o futebol brasileiro da mesma forma que é discutido uma Premier League, uma NBA, uma NFL. Então esses investidores globais estão olhando para isso. Nossa expectativa é que tenham muitos movimentos para acontecer nos próximos 2-3 anos. E além de tudo isso, Joel, tem uma outra questão que também deve impactar o Brasil. Tá barato, né? Hoje, para o cara que tá com o euro a 6,30 e alguma coisa, a gente não sabe como é que vai estar nessa hora do programa, porque o Brasil é sempre uma montanha russa. Com o dólar ali a 5,60, de vez em quando 6. Para esse cara é barato vir aqui comprar, né? Não, sem dúvida, aumenta a atratividade dos ativos nacionais, né, para investidores de fora. Tem um ponto só, João, que acho que é prejudicial para os clubes, que na verdade isso inflaciona o mercado de atleta, né? Porque o mercado acaba sendo denominado em dólar. Então, para o clube contratar um jogador ou repatriar algum jogador, a questão dos salários, a inflação que a gente teve nos últimos anos, para os clubes manterem a sua folha salarial ou fazer investimentos na contratação de jogadores foi relevante. Isso pode ser positivo de um lado, mas também pressionar um pouco mais as finanças do clube do outro. Muito bem, agora está na hora do Giro SA, as notícias do mundo dos esportes e do mundo dos negócios, no oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. Vamos lá. Oi, João, tudo bem? Não tinha como a gente começar diferente. O Giro de hoje começa no clima da Copa do Mundo de Clubes. A Motorola, patrocinadora oficial do evento, anunciou uma parceria com os 3 times cariocas presentes no Mundial. A ideia da marca é fortalecer a conexão com o público brasileiro. Para isso, vai apostar em ações de engajamento com os torcedores de Botafogo, Flamengo e Fluminense, contando com sorteios e dinâmicas.
E aqui no Brasil tem mais SAF sendo oficializada. E é em São Paulo. O Conselho Deliberativo do Clube Atlético Juventus, tradicional equipe da capital paulista, aprovou a criação da SAF. A proposta de 480 milhões de reais em 10 anos é liderada pela Contea Capital e Reg Capital Holding. Essa proposta ainda vai precisar ser aprovada pelos sócios do clube. E a gente encerra falando de surf. A Vivo anunciou a renovação de contrato com a WSL Brasil por mais 3 temporadas. A empresa de telefonia vai seguir com os naming rights da etapa de Saquarema, super famosa, que já começou e vai até o próximo dia 29 de junho, no Rio de Janeiro. João, eu fico por aqui, mas eu sei que tem muito mais com você no CNN Esportes SA. Até a próxima! Muito bem, daqui a pouquinho eu volto com Pedro Oliveira, cofundador da Outfield, e com Joel Labanca, sócio-diretor da Galápagos Capital, falando um pouco mais desse raio-x dos números do futebol no Brasil. Um minuto só. Giro SA. Apoio Bet Nacional. Tudo fácil, rápido e seguro. A Bet dos brasileiros. Gerdau. O futuro se molda. Minha velocidade sempre foi uma arma secreta. Botou pra cima, esquece. Ágil e veloz, ninguém pega. Rápida é a bola, e eu, mais ainda. Igual a Bet Nacional. Na Bet Nacional é assim: cadastro, depósito, tudo rápido, muito fácil e super seguro. Vem pra Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Sabe aquele sonho de ficar numa praia deserta? Parece uma piscina. Calor o ano inteiro, sol, praias paradisíacas. É um destino no Caribe muito conhecido para isso, para descansar. É uma ilha muito rica em gastronomia, água transparente. Tem que ter mergulho, né? CNN Viagem e Gastronomia. Comigo, Daniela Filomeno. Daqui a pouco. CNN Viagem e Gastronomia. Apoio. Remessa Online. Especialista em câmbio e transferências internacionais. Vale. Fazer a diferença para a Amazônia juntos. Latam Pass. Suas milhas, suas escolhas. Estamos de volta com o CNN Esportes SA, recebendo Pedro Oliveira, cofundador da Outfield, e Joel Labanca, sócio-diretor da Galápagos Capital, trazendo os detalhes dessa pesquisa que vai para o 16º ano, um raio-x dos números e das contas do futebol brasileiro. No primeiro bloco, falamos muito das SAFs e da realidade dos clubes do Brasil. Queria fazer uma comparação com o que acontece lá fora. Um dos números mais destacados para mim é esse aí, quando a gente vê que o futebol brasileiro, para cada real que a gente fatura aqui, a Premier League fatura 5. É isso mesmo? É isso, a gente fez essa comparação pela primeira vez, né, olhando para tudo que a gente está falando aqui do crescimento do mercado do futebol brasileiro, né, mais dinheiro sendo movimentado, mas a gente sempre se coloca em pé de igualdade com a principal liga do mundo para entender qual a distância, né, nossa para eles aí. E a gente hoje é 19%, aí o número correto, né, a gente fatura 19% do que é a Premier League fatura. Claro que tem efeito cambial, né, tem algumas questões aí no meio do caminho, mas fato é que a gente, se colocar em termos temporais, né, a Premier League foi constituída em 1992, então a gente está 33 anos atrasados em comparação com eles. Qual que é o lado bom disso que, né, olhando o copo meio cheio, a gente sempre coloca? Depois de 33 anos, a gente sabe onde eles acertaram, onde eles erraram, a gente consegue olhar para esse período de construção da maior liga de futebol do mundo para aplicar esses conhecimentos aqui, né? Então, quando a gente olha, né, para a Premier League, olha para a La Liga, olha para o esporte americano, a nossa intenção é trazer os aprendizados de lá para cá para conseguir construir uma liga de futebol robusta, como a gente imagina que o Brasil possa ser. Mas quando a gente olha de maneira comparativa, tudo bem que a gente tem muito para aprender e pode poupar muitos erros que eles já cometeram lá, mas a distância também está muito grande. Cortar esse mato aí não está fácil, né?
Não, e é por isso que a gente tem essa questão de janela de oportunidade que a gente está debatendo aqui, precisa agir rápido, né? Não à toa. O Brasil hoje ele é o maior mercado exportador de atletas no mundo inteiro, né? A gente representa aí aproximadamente 15% de todos os jogadores que são movimentados no mundo inteiro, porque, né, como o João falou aqui, muitas vezes o clube brasileiro tem que vender rápido, vender cedo para compor orçamento, compor a parte financeira dele. Muito do que a gente enxerga acontecendo é a gente começando a inverter essa roda, né? A partir de uma boa gestão dos clubes, os clubes conseguem reter o talento aqui por mais tempo, o talento fica aqui mais tempo, o jogo fica melhor, o produto melhor, e a roda começa a girar um pouquinho mais rápido. A gente está muito longe, né, concordamos, mas temos um horizonte positivo para começar a encurtar essa distância e, de novo, tudo passa pela formação da Liga. Eu ia perguntar exatamente isso, qual que é a importância da formação da Liga para aproveitar essa janela de oportunidade? Bom, falando do meu lado aqui, eu acho que é produto, né? A gente finalmente sair de discussões, a gente fica muito em polêmica, em discussões mundanas aí no futebol brasileiro, quando a gente fala da arbitragem, né? Para mim, eu sempre uso esse exemplo, né? É uma abstração a gente falar de arbitragem no Brasil, porque a arbitragem é amadora dentro de um negócio tão grande que movimenta tanto dinheiro, né? O árbitro ele tem uma carreira paralela à arbitragem para chegar lá num domingo e apitar um Palmeiras e Corinthians, né? Como é que a gente quer que o árbitro tenha... Às vezes ele até finge que tem uma carreira paralela, sim, porque ele já vive de fato da arbitragem, mas ele não pode falar que ele é profissional Exato. Da arbitragem, né? Uma loucura isso. E a gente está falando de um negócio que é mega instrumental, né? Muito relevante para o impacto numa partida, né? Você tem que ter um investimento correspondente a isso, né? Usando a Inglaterra de novo como exemplo, eles têm uma escola de formação de árbitros lá. Se eu não me engano, ano passado foram formados 7 mil árbitros na Inglaterra. No Brasil, a gente está há anos-luz disso. Então é muito importante a gente discutir isso, a gente discutir calendário, né? A gente está sempre num contexto aqui no futebol brasileiro, pelo fato do nosso calendário estar completamente desajustado, dos clubes que pagam aí 500, 700 mil reais, 1 milhão de reais de salário de jogador, não ter o jogador para usar. Por quê? Porque ele está na seleção. E o campeonato continua, né? A gente é um dos poucos países aí que nem sempre respeita a data FIFA. Por quê? Porque o calendário é muito diluído, tem a questão dos estaduais, que é difícil, mas tem que ser gerenciada também. Então, toda a parte de produto que a gente discute pouco. Então, o efeito que uma liga centralizada pode ter é exatamente a gente se aprofundar muito mais nessas questões para não entrar na questão do fair play financeiro, que a gente tem batido muito nessa tecla aqui, que no Brasil é normal você gastar muito mais que você arrecada, né? Isso acontece em poucos casos. No esporte global, né? No esporte americano você tem até teto de gasto, né, estabelecido que todo mundo tem que cumprir. Na França, né, a gente traz esse exemplo também no próprio relatório, o âmbito regulatório é super rígido, né? Clubes que gastam mais do que arrecadam são punidos, e muitas vezes com rebaixamento. Então a gente precisa avançar em pautas que regulem e disciplinem mais o mercado também. Ô Joel, você que é de uma empresa de capitais, né? Uma empresa que está no mercado cuidando do dinheiro de muita gente. Tem apetite hoje no mercado brasileiro para investir no futebol, seja nos clubes, seja nas ligas? Com certeza, eu acho que o mercado, por esse tamanho que tem, né, o mercado de futebol no Brasil, tem muito espaço e oportunidade para players financeiros, seja via mercado de capitais ou bancos tradicionais, poderem operar. Então, existem dois tipos de clubes, né, dois tipos de clientes ou tomadores de capital. Tem aquele cara que é um dinheiro mais imediato, um capital de giro curto, e aí pela desorganização financeira, pela necessidade de capital, por ter bons contratos com patrocinadores, direito de transmissão, você consegue encaixar boas operações com risco-retorno interessante para ser um financiador e um provedor de capital de giro curto com boas garantias para esses clubes. Do outro lado, você tem bastante operação de reestruturação financeira, ou seja, esses clubes vão precisar de ajuda, né, para conseguir reduzir esse passivo ao longo do tempo, conseguir implementar política de controle de gastos, e o mercado de capitais pode ser uma ferramenta e um parceiro nisso para esses clubes. E por outro lado, você tem aqui a questão das SAFs e clubes que estão indo super bem. Eu tenho uma perspectiva interessante de retorno, que é trazer tanto investidor nacional quanto investidores internacionais que queiram participar desse jogo, sendo de fato donos de SAF ou acionistas de SAF. Então acho que tem oportunidade para todos os tipos de bolso, e por ser um mercado grande oferece esse tipo de oportunidade para quem tem interesse, sempre com uma relação de risco-retorno interessante. Vamos falar de um grande clube. Nós abrimos o programa falando de duas potências nacionais, Palmeiras e Flamengo, que deram certo. Acho que hoje há uma preocupação no futebol brasileiro gigante com o Corinthians, com o caminho que o Corinthians está tomando, com tudo que acontece no Corinthians, né? Parece um filme de terror que a cada capítulo a coisa consegue piorar. O Corinthians, quando vocês analisam os números do Corinthians, tem salvação, tem solução?
Ele tem, com certeza tem, muito por conta da relevância, né, do tamanho. Estamos falando de uma empresa que, usando analogia, uma empresa que tem 30 milhões de consumidores ávidos por consumir, engajados, né, com uma relação intensa com aquele ativo. Talvez os mais ávidos e no mercado mais rico, né? Perfeito. Com, né, uma plataforma imobiliária super relevante lá com a Arena, sem treinamento. Então, capacidade para mudança tem. O ponto é que, do outro lado, as más gestões que vão se empilhando aí vão fazendo com que o endividamento, né, se torne praticamente inviável de ser gerenciado se não tomar nenhuma medida drástica no curtíssimo prazo, né? O Corinthians, a gente fala muito sobre endividamento, mas tem uma outra questão fundamental nos clubes que a gente olha muito no dia a dia, que é fluxo de caixa, né? Quando você tem uma dívida desse tamanho e você gasta só em juros 340 milhões de reais no ano, esse dado é bem alarmante, né? Os juros que o Corinthians pagou ano passado representaram 30% da receita dele, né? Então, o que isso quer dizer? Ele está enxugando gelo, porque ele não está nem reduzindo endividamento, ele está só consumindo caixa dele com juro, sobra pouco dinheiro para ele ter no fluxo de caixa e pagar a operação recorrente. Então, ele está em vias de, né, se tornar inviável financeiramente, ainda tem salvação, mas precisa ter um plano enérgico e rápido, o que é difícil de imaginar no meio dessa complexidade política toda pela qual o clube passa. E a gente que mexe com investimento, João, acho que a gente fala que o primeiro passo, né, para você de fato fazer uma operação ou dar um crédito para o clube é a questão da confiança e da governança. Então, qualquer investidor, né, que olha aquela situação política como está hoje, de presidente sendo destituído, entra o substituto interino, depois volta o presidente, então assim, isso afasta de certa forma qualquer tipo de investidor. Você não tem nem com quem conversar. Exatamente, Exato. É complexo. Alguém que quisesse fazer um investimento hoje no Corinthians e falar, olha, vou refinanciar essa dívida. Eu acredito no potencial do Corinthians, vou refinanciar aqui com melhores condições, com juros mais baratos. Você não tem com quem conversar. Quem que é o interlocutor? Essa é a dificuldade. E aí semana que vem é outro, e na outra é outra. Então tudo isso vai prejudicando a credibilidade, né? No fim é uma empresa, né? Se essa empresa vai bater no banco A, B ou C, o banco A, B ou C vão começar a ficar ressabiados com a credibilidade dela. Tem algum outro caso que preocupa no futebol brasileiro tanto quanto esse do Corinthians? O que a gente mostra no relatório, né? O Corinthians é um dos que mais preocupa. O Inter é um clube que se alavancou bastante recentemente também, sobretudo investindo em elenco os recursos que foram vendidos para o investidor, né? No bloco da LFU, os clubes venderam 20% dos próximos 50 anos do direito de transmissão, e o Inter foi um dos clubes que usou isso para se fortalecer muito dentro de campo. Então é um outro clube que tem um ponto de atenção. Além deles, o Santos também, muito por conta de ter caído para uma Série B ano passado, teve que fazer um esforço financeiro, né, grande, contratar mais dívida e conseguiu voltar para a Série A. Por isso que a gente fala muito que a prioridade é se manter na Série A para não ter essa queda grande de receita mais uma vez. E o Vasco, no meio dessa questão inteira, né, envolvendo a situação deles com a 777, é um clube que está precisando se endividar mais para manter a operação rodando, mas tem uma perspectiva, né, de quem que é a SAF, é da 777, é do Vasco. Não sabe nem se pode fazer uma SAF eventualmente. Exato, aí tem investidores que... o Vasco é uma potência, um clube incrível, com quase 20 milhões de torcedores, uma história incrível, e a gente recebe muita demanda de investidor. Pô, dá para fazer alguma coisa? A resposta é que ninguém sabe, porque tem recuperação judicial na associação, recuperação judicial na SAF, o imbróglio entre 777 e Vasco, né, que está correndo na Justiça do Rio de Janeiro. Então, enquanto esse processo todo anda, o Vasco está com um desafio financeiro super complexo ali, tendo que se alavancar ainda mais para cuidar dessas contas. Então, dentre todos os principais clubes do Brasil, além do Corinthians, os faróis amarelos aí, alaranjados, né, quase vermelhos, também para Inter, Santos e Vasco da Gama. E aqueles que vocês veem nesse momento saindo da luz amarela, caminhando para uma luz verde, além de Palmeiras e Flamengo, que já estão na luz verde. Você citou que o caso do Fortaleza. Quem mais você vê com perspectiva positiva, como esperança legal pelo que tem sido feito nos últimos anos? O Fortaleza, né, chovendo molhado aqui, uma gestão bastante qualificada. O Bahia, né, outro exemplo positivo de um investidor estratégico que já fez isso em vários mercados, entrando, investindo, né, reduzindo endividamento, começando a gastar mais com atletas também, olhando para São Paulo agora. Esse processo pelo qual o São Paulo está passando, que é bastante desafiador, mas o clube conseguindo manter aquilo que ele está, né, almejando em termos de reorganização interna e pagamento de dívida, ele começa a seguir o caminho que Palmeiras e Flamengo seguiram. Tem o Red Bull Bragantino com a Red Bull que também chovendo molhado. Você tem clubes em outras regiões do Brasil
fazendo um trabalho interessante também, né? O caso do próprio Vitória na Bahia, que vem tentando reduzir endividamento. O Vitória é um dos clubes que tenta caber nessa equação, né? Eu não gasto mais do que eu arrecado, por mais difícil que seja eu lutar para não cair numa Série A, e essa é a minha expectativa, eu vou tentar me manter dentro disso para pagar mais dívida, né? O Juventude, né, lá de Caxias do Sul, é outro exemplo, né? Tem até um exercício de rating que o César começou a fazer no relatório, a gente atribui notas para gestões dos clubes. O Juventude hoje é um dos clubes mais bem geridos do Brasil. Por quê? Porque faz caber a despesa dentro da receita, por menor que seja a receita dele quando comparada com outros clubes, e assim ele consegue se manter na Série A e aumentando essa receita ao longo do tempo. Então tem bons exemplos também aí para a gente usar como referência. Expectativa nos próximos anos é de um aumento das receitas do futebol, quando a gente fala de cota de TV, premiação, match day, bilheteria, patrocínio de camisa. Como é que vocês enxergam a perspectiva nos próximos anos? Como é que vocês visualizam essa curva de dinheiro entrando no futebol? A tendência é que continue aumentando, né? Até porque a gente já tem um crescimento, de certa forma, contratado com os patrocínios das empresas de aposta. Então, né, muitos dos grandes contratos vieram no final do ano passado, depois da regulamentação ter sido estabelecida. Então, a gente enxerga 25 já com os 12 meses completos aí tendo um efeito das empresas de aposta. A gente tem também, além disso, o mercado brasileiro num momento interessante de crescimento de receitas B2C, que é a bilheteria, o sócio-torcedor, né? O Brasil conseguiu ter um salto grande de 22 para 23 e repetimos um salto de 23 para 24, né, nas receitas, o que quer dizer que está conseguindo rentabilizar melhor essa relação de fã com o clube, que é derivada de um tratamento melhor que o torcedor tem na ida até o estádio, no consumo de produtos do clube, né? Então a gente enxerga que isso tende a continuar aumentando também. E venda de atleta, que, né, o Brasil é o grande celeiro do mundo aí, em termos de formação de jogadores. Claro que a gente espera que em algum momento a curva comece a se inverter, por conta disso que eu falei agora, da gente conseguir reter os caras aqui por mais tempo, mas ainda, sem dúvida, né, hoje ela representa aí quase 25% da receita dos clubes, é natural que isso continue por algum tempo. E quanto tempo mais essa bolha demora para estourar? De um futebol brasileiro que cada vez se alavanca mais, cada vez pega mais dinheiro emprestado, em que ninguém tem coragem de fazer o dever de casa que vocês citaram aí, de Flamengo, de Palmeiras, de deixar de ser competitivo para pagar as contas e ter dinheiro em caixa para um futuro mais promissor. Quanto tempo o futebol brasileiro aguenta nessa bolha? Bom, se a gente não, né, eu falei aqui no começo que a gente estava caminhando na direção de uma doença, se a gente não mudar nada até chegar na doença, em 4 anos, 5 anos, a gente começa a ter problemas graves. Fato é que a gente espera que no meio do caminho aconteçam algumas mudanças estruturais importantes, como a formação de liga, né, a estruturação de um fair play financeiro que coloque regras para os clubes cumprirem. Então, se nada acontecer, a gente estaria num caminho perigoso, mas de novo, sendo otimista aqui, com a chegada da formação da liga, fair play financeiro, a entrada de novos investidores, interlocutores, a tendência é melhorar. Para poder fechar uma pergunta que eu fiz muito aqui no início do programa e que há algum tempo eu não fazia, mas para vocês é muito importante fazer. Joel, o futebol brasileiro vai dar certo? Tem tudo para dar certo. O caminho é positivo, a perspectiva é interessante, o que precisa fazer é lição de casa. Eu acho que tem um trabalho grande aqui dos clubes olharem para dentro e para poder aproveitar essa janela de oportunidade que não é todo dia que aparece na frente. Pedro, nosso futebol vai dar certo? Vai dar certo, especialmente porque hoje a gente está num momento muito melhor do que a gente estava há 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, sobretudo por conta dos bons exemplos de gestão que a gente tem, né? Chovendo molhado, falar do que Palmeiras e Flamengo fizeram, mas a gente enxerga vários outros bons projetos ascendendo, sendo mais relevantes, né? Fortalezas e clubes como ele estão aí para dar o exemplo. Então a gente é muito otimista com tudo que vai acontecer, com cada vez novos interlocutores, novos investimentos e gestão, né, mudando o mercado. Vamos já deixar marcado para no ano que vem, com a nova rodada, a gente voltar e fazer uma análise comparativa mais uma vez dos números do futebol brasileiro com a pesquisa da Galápagos e da Outfield. Tá combinado? Combinado, João. Conta com a gente. Obrigado pela entrevista, muito obrigado ao Joel Labanca, sócio-diretor da Galápagos Capital, e ao Pedro Oliveira, cofundador da Outfield, que apresentaram aqui a pesquisa feita pelas duas empresas, um balanço, um raio-x do futebol brasileiro, dos números, das contas e das perspectivas para os próximos anos do nosso futebol. Obrigado pela sua audiência. O CNN Esportes S.A. teve o oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. Até o próximo domingo. Um abraço.